enviar uma foto de resolução. Então, essa é a descrição que vai estar na tarefa. Tá? Então, o aluno sabe que ele vai ter que resolver, tirar uma foto da resolução e enviar essa tarefa. Tá? E aqui, no arquivo, o professor coloca qual a tarefa que ele quer, qual exercício que o aluno deve resolver. Tá? Então, eu vou adicionar aqui um exercício. Tá? Eu já deixei pronto aqui a tarefa do professor. Vou abrir e enviar este arquivo. Então, prontinho, o arquivo já está anexado aqui, tá? E aí a gente vai para a parte de disponibilidade. Tá? Então, isso aqui é a parte geral. O aluno da descrição adiciona a tarefa. Na disponibilidade, pessoal, tem a parte das datas, tá? Vocês vão ver que algumas opções sempre vêm habilitadas por padrão, tá? É o padrão recomendado, mas vocês podem ir configurando isso conforme a necessidade do dia a dia. Então vamos lá. A partir de quando essa tarefa vai estar disponível para o aluno enviar, tá? Então, a gente pode colocar aqui dia 10. Vamos deixar disponível a partir das 10 horas da manhã. Então, ou seja, quando o aluno entrar, acessar o sistema, ele já tá disponível essa tarefa para ele enviar. Tá? Qual que é a data de entrega? Então, o professor define quanto tempo o aluno vai ter para entregar essa tarefa. Então, vamos colocar aqui uma semana, tá? Exatamente uma semana. Então, o aluno pode entregar até o dia 17 às 10 da manhã também. Lembrando que tem que estar habilitado aqui. Tá? Essa última opção é para o professor receber uma notificação que ele tem que avaliar as tarefas, tá? Então, vamos supor que no dia 16, o professor quer ser lembrado caso ele não tenha avaliado alguém ainda, tá? Então, ele pode colocar aqui um horário. Então, no dia 16 às 10 horas, ele vai ser lembrado, vai vir uma notificação aqui em cima, ó, nesse sininho, para ele corrigir as avaliações, né? As tarefas que ainda não foram corrigidas. E aqui tem uma data limite. O que é essa data limite, pessoal? Lembrando também que tem uns pontinhos de interrogação aqui que pode ajudar vocês no dia a dia. Então, se você clicar, olha só, se configurado, a tarefa não aceitará envios após essa data. O que significa que se você habilitar essa opção e colocar, por exemplo, dia 17 às 10 da manhã, significa que nenhum aluno conseguirá enviar a tarefa após essa data. Tá? Geralmente, quando o professor cria a tarefa, essa caixinha vem desabilitada, tá? Mas se o professor quer às vezes saber quem não está enviando a tarefa ou forçar o aluno a enviar durante essa semana, ele pode habilitar essa opção, tá? Então eu vou deixar habilitado aqui também, tá? Então essas são as disponibilidades, são as datas de envio e de entrega dessa tarefa, tá? Então aqui geral, disponibilidade, vamos agora para o tipos de envio. Existem duas formas do aluno responder essa tarefa, pessoal. Pode ser ou através de envio de arquivos, de anexos, ou através de texto mesmo. Às vezes é algum exercício que o aluno tem que digitar, alguma coisa assim. Como é uma foto, como eu estou falando de uma tarefa que o aluno tem que tirar uma foto do caderno dele, eu vou colocar aqui envios de arquivo mesmo, tá? E aqui o professor pode determinar quantos arquivos máximos ele pode permitir que o aluno envie, tá? Só para mostrar para vocês o exercício, ó, o exercício é simples, é simplesmente uma pergunta aqui sobre porcentagem. O que significa? Significa que o professor pode determinar que seja um anexo só. É o máximo de arquivo. Então, o aluno tira a foto do caderno e manda a resolução. Tá? Aqui é o tamanho máximo permitido pelo arquivo, de 20 MB. Tá? E aqui são os tipos de arquivos aceitos. Tá? Você pode escolher um tipo específico, ou se você deixar em branco do jeito que já vem,
todos os tipos de arquivo são possíveis, tá? Lembrando que tem sempre aqui uma dúvida, tá? Uma ajuda. Então, ó, os tipos de arquivos aceitos podem ser definidos. Se o campo estiver vazio, então todos os tipos de arquivos são permitidos. Então, é interessante deixar todos os tipos, porque às vezes o aluno manda uma foto em um formato, outro aluno coloca a foto no Word e manda Word, outro manda em PDF e assim por diante. Então é interessante deixar aqui todos os tipos para ninguém ser prejudicado caso queira mudar esse formato, tá? Então aqui você determinou um número máximo de arquivos, um só, tá? O tamanho máximo e todos os tipos, tá? Então já colocamos aqui tanto a parte geral, disponibilidade e o tipo de envio. Vamos agora para o feedback, pessoal. O que é o feedback? O feedback é a correção do professor que vai chegar para o aluno, tá? O principal é esse comentários, tá? O comentários é o seguinte: o professor ele consegue clicar no anexo, tá? Que o aluno mandar. Eu vou entrar com o perfil de aluno para mostrar para vocês. E o professor pode fazer um comentário da resolução do aluno, entendeu? Então, por exemplo, você errou na conta final, estudar mais algum ponto específico, então ele pode fazer vários comentários. Esse anotar em PDF é caso o aluno envie um PDF, tá? Então, o professor ele consegue fazer anotações em cima desse PDF que o aluno envia. E esses dois outros campos, eles já vêm desabilitados porque são bem poucos utilizados, tá? Arquivos de feedback significa que o professor ele pode enviar um arquivo também para o aluno, às vezes com uma orientação, com alguma coisa. Mas eu acredito que o comentário já seja suficiente para o professor demonstrar para o aluno que ele precisa melhorar, ou que ele precisa estudar mais, tá? E esse último aqui, comentário na linha, é quando o tipo de envio é através do texto online, tá? Que não é o nosso caso agora. Mas se você deixar ele habilitado, os textos submetidos serão copiados para os campos de comentário, ficando mais fácil de fazer o comentário na linha. Então, caso o professor tenha uma tarefa que o aluno tenha que digitar um texto, ele consegue fazer um comentário nessas linhas, e aí ele vai precisar habilitar essa opção, tá? Que por padrão vem como não. Se tiver alguma dúvida por enquanto, pessoal, pode ir mandando no chat, tá? Aqui eu estou mostrando as configurações mais gerais para você, tá? Então, a necessidade dos envios, os tipos de arquivo, né? E o feedback. Vamos aqui agora para as configurações de envio, tá? Percebam que quando o professor cria uma tarefa, já vem setado como não, tá? Então, o que significam essas configurações de envio? Aqui, essa primeira opção é exigir que os estudantes cliquem num botão definitivo de enviar, tá? Isso é legal deixar como não mesmo, tá? Porque se você deixar como sim, quando o aluno manda a primeira vez, vai como uma forma de rascunho e ele tem que enviar em definitivo depois. Então, ele tem que fazer essa ação 2 vezes, tá? Então, geralmente, ele já vem setado com a opção não. A segunda opção é sobre uma declaração de plágio, né? Se o aluno não copiou o trabalho, né, a tarefa dele de algum lugar. Então, os estudantes eles têm que aceitar uma declaração indicando que o trabalho é seu, que não é plágio, tá, dessa tarefa. Então, geralmente vem como não também, né? Mas dependendo da tarefa que o professor mandar, isso é mais uma garantia, né, para não ter plágio. Às vezes, um texto que o aluno simplesmente copia e cola da internet, alguma coisa assim. E por último, as tentativas reabertas. O que significa isso? Se tiver nunca aqui, o envio do estudante não pode ser reaberto, tá? Ou seja, o estudante manda a tarefa uma vez e ele não consegue mandar mais. Porém, se o professor quiser, ele pode colocar aqui manualmente e colocar um número máximo de tentativas. Então, por exemplo, o aluno pode tentar 3 vezes enviar essa tarefa, tá?
geralmente, né, por padrão, vem aqui setado como nunca. Tá? Você tem aqui algumas configurações de envio em grupo, tá? Que vem setado como não. Só para vocês entenderem, se isso aqui tiver setado como sim, é preciso formar grupos dentro da sala. Porque o que acontece? Apenas uma pessoa do grupo mandando, a tarefa já chega para todo mundo, tá? Só que atualmente as turmas, as salas não são divididas em grupos. E aí, se você deixar como sim, todo mundo da sala é do mesmo grupo, tá? Então isso pode ocasionar um certo conflito. Então, esse tipo de opção aqui a gente recomenda que deixe como não, tá? De envio em grupo. E por fim, aqui a gente tem várias opções de notificação. Tá? Eu vou mostrar algumas, eu não vou mostrar todas, algumas principais. Então vamos lá. A primeira delas é notificar os avaliadores a respeito de novos envios. Isso aqui eu acho interessante deixar como sim, tá? Então, o que acontece? Sempre que um aluno enviar uma tarefa, o professor vai receber aqui em cima, nesse sininho, uma notificação, indicando que o aluno acabou de enviar essa tarefa. Então, isso aqui é interessante para o professor sempre sabendo se está chegando novas tarefas para ele corrigir. Tá? Então, essa primeira opção eu acho interessante deixar. A questão da nota, o professor pode colocar uma nota máxima, tá? Geralmente vem como 100 as tarefas, mas o professor pode deixar 10, por exemplo. Aqui tem uma opção de avaliação anônima, que eu acho interessante deixar como não mesmo, só para vocês entenderem, se tiver habilitado, o professor ele não consegue ver a identidade dos alunos. Então isso eu acho que acaba fugindo um pouco do dia a dia aí das escolas. Né? Então é bom deixar como não. Muitas perguntas que vêm também no nosso chat, no dia a dia, é em relação à restrição de acesso. Então, por exemplo, assim, eu quero dar uma tarefa de substituição para algum aluno, né? Vamos supor que ele está com uma nota baixa e o professor quer dar uma tarefa para ver se consegue aumentar a nota dele, alguma coisa do tipo. Então, você consegue restringir que essa tarefa seja apenas para um aluno, por exemplo, tá? Então, você adiciona uma restrição, você coloca aqui perfil de usuário, tá? E aí você escolhe aqui, ó, eu quero que essa tarefa seja apenas para quem tem o nome igual a Joãozinho da Silva, por exemplo. O que significa? Significa que essa tarefa vai ficar disponível apenas se o nome da pessoa é igual a Joãozinho da Silva, ou seja, você restringiu aquela tarefa a apenas uma pessoa, tá? Aqui eu vou deixar 100, eu só estou mostrando a funcionalidade para vocês. Então, esta restrição de acesso, o professor ele pode enviar essa tarefa para um aluno especificamente. Isso vale para as avaliações também, tá? Então, essas restrições de acesso tem nas avaliações também. Então, o professor ele pode deixar uma avaliação ou uma tarefa restrita apenas para um aluno, tá? Vou tirar aqui, tá? Mas só para vocês entenderem. Ô Fred, rapidinho, desculpa a interrupção. Só lembrando que essa restrição ela tem que ser uma restrição só para o nome e adicionar mais uma restrição para o sobrenome, né? Então, no caso, o exemplo que você deu tem que ter Joãozinho e o sobrenome da Silva. Joãozinho. Isso. Da Silva. Isso. Aí ela então, vamos lá. Ao invés de colocar o nome completo, pessoal, coloca o nome e o sobrenome. Então, duas restrições aqui. Isso. Beleza. Então, essas são as restrições de acesso, tá? Só para mostrar como é que funciona. Eu vou tirar aqui agora, nesse momento. Eu acredito que a gente passou pelas principais funcionalidades e recursos aqui da tarefa. Eu vou salvar agora e vou entrar... Aqui, pessoal, para mostrar. Deixa eu ver se está faltando alguma...
Ah, tá. O sistema mandou uma mensagem aqui. Não pode lembrar o professor de avaliar antes da data de entrega. Então, se a data de entrega é dia 17, o professor ele deve ser lembrado de corrigir no dia 18, por exemplo, tá? Sempre depois da data de entrega. Vou salvar aqui novamente. Então prontinho, acabei de colocar aqui tarefa aula 10, tá? Resolver o exercício no caderno e enviar uma foto da resolução. Então vamos entrar aqui agora, pessoal, com o login com um aluno, tá? Deixa eu colocar aqui uma nova janela. Um aluno aqui vai acessar o ambiente de aula online, vai acessar a disciplina de matemática. Antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Do lado direito aqui tem o calendário do aluno, tá? E tem alguns dias que já vem marcado em vermelho. Lembra que eu coloquei a tarefa para abrir hoje no dia 10 e o aluno ele tem a data de entrega até o dia 17, ou seja, uma semana depois. Então, automaticamente, essa tarefa já vem para o calendário. Olha só, tarefa aula 10, porcentagem. Então, o aluno sabe que ele tem que enviar até o dia 17, tá? Então, sempre vem no calendário a data de entrega dessa tarefa, para o aluno se programar aí. Como ele acessa a plataforma todo dia, ele sabe que no dia 17 ele tem que enviar essa tarefa. Então, aqui já é uma gestão para o aluno, né? Um controle das atividades que ele tem que fazer, tá? Então, vamos acessar aqui a disciplina de matemática. Então, o aluno tem aqui a aula 10. Então, resolver o exercício, tá? Eu vou clicar aqui na tarefa. Nenhuma tentativa ainda, não tenho notas. E aqui já mostra o tempo restante da tarefa para o aluno também. Então, ele sabe que ele tem 6 dias e 23 horas para enviar essa tarefa, tá? Eu vou adicionar ela aqui, só para mostrar aqui para vocês. Eu tenho uma resolução aqui que simula o aluno respondendo essa questão, tá? No caderno e tirando uma foto. Então, essa é a resolução. Então, vou adicionar a tarefa aqui, tá? Aqui aparece para o aluno o tamanho do arquivo e o número máximo de anexos. Lembra que eu configurei como um anexo só? Então, o aluno ele pode enviar apenas um arquivo com um tamanho máximo de 20 MB. Então, vou selecionar o arquivo. Resposta do aluno. Enviar. Então, aqui tem a resolução, salvar. Prontinho. Então, para o aluno é bem simples, ele resolve no caderno ali, ele tira uma foto e ele envia para avaliação e aguarda a nota do professor, tá? Eu vou voltar aqui para a tela inicial do aluno e vou voltar aqui para a tela do professor. Tá? Então, eu vou atualizar minha página. Olha que legal a notificação aqui em cima, pessoal. Já tem uma notificação em vermelho. Se o professor clicar nesse sino, ele já vai saber que a Alice colocou o envio da tarefa da aula 10. Então, foi aquela configuração que a gente setou lá nas notificações para o professor receber um aviso sempre que alguém enviar uma nova tarefa. Então, ele acabou de receber uma notificação aqui, ó. Tá? Então, ele pode aqui marcar como lido. Vamos para a correção do professor agora. Então, o professor ele clica aqui na tarefa. Então, tem 6 alunos na sala e um já enviou e precisa de avaliação. Tá? Então, ele pode clicar aqui para ver os envios. Aqui são os alunos da turma. 5 não enviaram e essa aluna Alice já enviou, enviado para avaliação. Então, ele vem aqui e clica em nota. Então, o professor ele consegue ver aqui a resolução, né, do aluno, a foto. Então, ele pode colocar aqui uma nota. Então, está perfeita a resolução, ele coloca uma nota 10. Ele pode dar um comentário aqui que a gente deixou habilitado, um comentário de feedback. Vou colocar aqui,
Parabéns. Resolução. Perfeito. Esse é o feedback que o professor quer passar para o aluno, tá? Então, ele tirou uma nota máxima e esse feedback positivo aqui, então eu vou salvar as mudanças. Prontinho. Acabei de corrigir. Então, ó, um aluno enviou, só que nenhum precisa de avaliação. Por quê? Porque o aluno que enviou, o professor já avaliou, tá? Então, vamos voltar aqui para a página do aluno. Vou atualizar aqui minha página, tá? Vou clicar na tarefa de novo para o aluno visualizar a nota dele agora. Ele clica na tarefa novamente. Olha só, o status de avaliação já alterou para avaliado. E onde que fica essa avaliação? Lá no final da página. Então, o aluno desce, tem aqui, ó, a nota. Ele tirou 10 de 10 na tarefa. Quando foi avaliado? Foi avaliado hoje às 10h30 da manhã pelo professor, tá? E aí tem o comentário aqui embaixo, ó, parabéns, a resolução está perfeita. Então, a gente acabou de corrigir e o professor já dá esse feedback para o aluno clicando na tarefa novamente, ele já consegue ver todo esse feedback, tá? Então, aqui eu vou sair agora do perfil do aluno, tá? E vou voltar aqui. Bom, então beleza. Criamos a tarefa, né? Entramos com o perfil de aluno, o aluno enviou essa tarefa, o professor já corrigiu, já deu a nota e o aluno já visualizou esse feedback. Então, só para finalizar, pessoal, dentro da própria tarefa, quando o professor entra, o professor ele pode clicar nessa engrenagemzinha aqui e ver o livro de notas, tá? Dos alunos. Então, aqui tem os participantes da turma dele, tá? E aqui tem todas as tarefas que o professor disponibilizou. Então, ele tem um quadro de notas geral dos alunos. Só para vocês ficarem cientes, a gente tem 6 alunos aqui, só que a aluna que a gente usa para demonstração nos nossos treinamentos é sempre essa Alice. Então, vocês vão perceber que só ela tem nota aqui, ó. 8, 10 e assim por diante. Então, se a gente for até aqui o final, ó, a gente vê a tarefa da aula 10 aqui e a nota 10 da aluna, tá? E aqui tem todas as atividades, todas as tarefas e provas que o professor disponibiliza ao longo do bimestre, ao longo do ano para o aluno. E aqui tem um quadro geral de notas para o professor ter um controle, lançar no boletim do aluno e assim por diante, tá? Então, tem esse quadro geral de notas que o professor pode visualizar. Tranquilo, pessoal? Eu acho que era isso.